Amigas e amigos, eu volto a uma indagação que eu fiz aqui recentemente sobre a origem desse comportamento de ódio fascista que se dissemina aí pela sociedade. A gente viu isso, essa onda se levantar agora novamente com a morte da Dona Marisa, a esposa do ex-presidente Lula, especialmente o comportamento desses médicos lá do Hospital Sírio-Libanês, onde ela foi internada, esses que andaram divulgando verdadeiros absurdos nas redes sociais. O jornal o Globo fez uma matéria a respeito. Comportamentos de monstros, né, de psicopatas, de sociopatas, para usar aquela definição do Norberto Bobbio, que caracteriza melhor esse tipo de gente. Aquele indivíduo de comportamento, de personalidade psicopatológica, de comportamento antissocial, sem senso de responsabilidade moral, ética, sem consciência social, em resumo. Isso é questão ideológica, essa é a resposta, é só esta. É a ideologia da direita, é exatamente isso aí que a gente está vendo, ódio social. Ao contrário da ideologia da esquerda, que é inclusiva, que se pauta pela fraternidade, pela solidariedade, pela premissa de que a humanidade pertence a um conjunto social. Eu já falei aqui que onde o socialismo foi adotado, essas contradições primárias das sociedades foram resolvidas rapidamente. A questão da pessoa ter um mínimo de cultura para compreender a sua existência, a existência da humanidade, os fenômenos sociais, para usufruir das conquistas culturais e espirituais da humanidade, sociais inclusive, para ter enfim, todo um conjunto, né, de condições para que se viva com dignidade. O socialismo resolveu isso com todas as suas deficiências, insuficiências que já foram amplamente discutidas, debatidas, estão aí amplamente divulgadas. Mas a premissa é exatamente essa, aquela ideia de que todos devemos contribuir para a sociedade e receber de acordo com a nossa contribuição. Isso é justiça social, isso é fraternidade, né? Isso é solidariedade. Essa é a ideologia da esquerda em resumo. Bem diferente da ideologia da direita, que é a ideologia do individualismo, do eu primeiro, do meu círculo social, né? Quer dizer, o que me interessa é exatamente só isso, o resto é o resto que se dane. Quer dizer, é daí que vem os genocídios, os morticínios. A história do capitalismo está repleta disso, né? São vários exemplos, tragédias da humanidade, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Evidentemente que essa ideologia foi atenuada no período de prosperidade do capitalismo, especialmente aí depois da Segunda Guerra Mundial, com as políticas dos estados de bem-estar social na Europa, as políticas keynesianas, essas políticas, enfim, de intervenção do Estado na economia para equalizar melhor a distribuição da riqueza. Mas o capitalismo tem uma crise latente, toda vez que essa crise ascende, ela atinge aí, ela se eleva, né, ela se manifesta de maneira mais profunda, atinge seus picos, melhor dizendo, a ideologia da direita se manifesta. É o que a gente está vendo exatamente agora com esse pico da crise do capitalismo. Essa crise, na verdade, esse pico começou a se levantar em meados da década de 70 e atingiu esse grau máximo que a gente está vivendo agora com a crise iniciada aí, o pico da crise, né, iniciado em 2007, 2008, que se arrasta aí por tempo, a gente não consegue ver no horizonte uma solução para esta crise. A ideologia da direita, portanto, ela começou a se manifestar no final da década de 70 com o neoliberalismo. O neoliberalismo é a ideologia da direita. Isso aí é neoliberalismo, isso é capitalismo. Não é que o capitalismo e o neoliberalismo hoje em dia já é a mesma coisa, não dá para diferenciar, não tem um capitalismo assim, um capitalismo assado, tem o neoliberalismo, isso é capitalismo. Essas manifestações que a gente está vendo aqui, exatamente essa questão da ideologia. Foi assim no passado, né, o fascismo, ele começou a ascender exatamente nesse período de crise aguda do capitalismo. Ali, logo depois da Primeira Guerra Mundial, foi assim que, evidentemente que as coisas não se repetem automaticamente, né? Hoje as contradições são outras, tem diferenças aí que são muito relevantes, né, em relação àquele período, apesar de que a contradição fundamental continua sendo a mesma, né, que é a crise do capitalismo, que é a essência do capitalismo, é a ideologia da direita. Mas a gente tem que ficar, evidentemente, de olho, né, porque se isso aí não for combatido, quer dizer, se isso não for enfrentado, isso vai crescendo, vai virando, enfim, um fenômeno cada vez mais protagonista, né, na sociedade. É nesse sentido que a gente precisa observar isso. E a gente tem que também levar em consideração que o neoliberalismo, ele começou a fazer uma guerra ideológica muito agressiva
exatamente porque ele precisa destruir a ideologia da esquerda, do socialismo, do keynesianismo, da social-democracia, porque senão, como ele não consegue dar resposta para o conjunto dos problemas da sociedade, ele precisa, evidentemente, se utilizar do autoritarismo, né, do totalitarismo. Precisa ser um pensamento único, uma ideia única. Por isso que a mídia ganhou esse papel de grande relevância desde o final dos anos 70 para cá. No Brasil isso é muito acentuado. A mídia no Brasil ganhou um poder gigantesco. E a gente está vendo esse comportamento agora com a sua nova invenção, ou a invenção mais recente, que é essa questão aí da Operação Lava Jato, que é daí que emana esse tipo de comportamento. A ideologia da direita está lá na Operação Lava Jato e faz com que esse tipo de gente, esses sociopatas, esses psicopatas, esses monstros se manifestem. É lá que surge a questão toda. Basta a gente pegar, por exemplo, aí as acusações que são feitas contra a Dona Marisa. A Dona Marisa está aí no noticiário por conta da morte dela, e lá pelas tantas as matérias dizem que ela é acusada disso, é acusada daquilo, e a defesa nega as acusações. Quer dizer, não são os fatos que negam as acusações, é a defesa. Os fatos estão aí fartamente conhecidos, divulgados, documentos, depoimentos, né? Mas não são os fatos que se dane, né? É a defesa. Isso é propaganda ideológica, manipulação ideológica. Fazem assim também com Lula. Agora, por exemplo, na condenação do Sérgio Moro, a condenação que ele deu aí para o João Santana e a sua esposa Mônica, que são marqueteiros do PT. Eles não são marqueteiros, são marqueteiros do PT. Isso fica de maneira explícita comportamento fascista. Eu vou pôr aqui de novo, mais uma vez aqui, o interrogatório que o Sérgio Moro fez para o João Santana de maneira absolutamente manipulada. Quando ele dá a sentença, se a gente comparar com o que diz aqui o João Santana no seu depoimento, a gente vê claramente que se trata de um comportamento abjeto, desonesto, né? Um comportamento antissocial, podemos dizer assim. Quer dizer, não tem igualdade. O João Santana fala uma coisa e o Sérgio Moro trata do problema exatamente numa outra dimensão. Né? Que ele diz que o João Santana deveria ter aprendido com a ação penal 470, que ele atuava muito próximo do Duda Mendonça. Aliás, o Duda Mendonça não foi condenado na ação penal 470 na farsa do Mensalão. Mas o Sérgio Moro disse que isso é irrelevante, que ele devia ter aprendido, né, e vai fazendo considerações completamente de juízo moral, né? Justamente ele que é um imoral, fazendo juízo de moralidade. Diz aqui, está na hora de profissionais do marketing eleitoral assumirem a sua parcela de responsabilidade por aceitarem receber dinheiro não registrado e de origem e causa criminosa. Primeiro que ele não apurou a origem nem a causa. Essa é a primeira questão. Segunda questão é que tudo que o João Santana falou no depoimento, né, todas aquelas denúncias que o João Santana fez, aquele dinheiro todo, qual é a origem? Né, ali não tem a causa criminosa? Né? Ouçam aqui o que o João Santana fala. Portanto, a ideologia da direita, a ideologia do ódio surge exatamente de comportamentos como esse. E vai por aí afora, né? A questão aí da economia também, essa questão de dizer que o país estava à beira do abismo, que é preciso tomar essas... O Temer está falando muito isso, o Merval Pereira fala isso na coluna dele hoje, na CBN, na Globo, no jornal Globo, né, disseminando mentiras, porque agora eles também estão defendendo o governo Temer, né? As delações da Odebrecht, que poderia pegar aí todo mundo, eles estão fazendo claramente um refinamento, né, para preservar o governo Temer. Essa vergonha que foi a nomeação aí do Ministério do Temer agora, a gente viu recentemente. Ou seja, são manobras descaradas, né, que expressam exatamente essa ideologia que eu falei aqui. A corrupção, protegendo claramente a turma da corrupção grossa, mais uma denúncia contra o Aécio Neves, que simplesmente o Jornal Nacional sequer destacou isso, né, sequer mencionou esta questão. Para a gente ver a origem desta onda de ódio, para a gente compreender o que significa a ideologia da direita, para a gente compreender o que é o jogo político e os fenômenos sociais que estão acontecendo nesse período de crise do capitalismo. Obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.